Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do São Lucas 24 Horas. E essa em especial celebra o primeiro ano do programa que tem como propósito levar informação de qualidade sobre saúde e inovação. Ao longo desse ano, o São Lucas 24 Horas acompanhou o crescimento e a consolidação do São Lucas Hospital Center como o único e maior hospital center do Oeste do Paraná. Vamos conferir agora alguns dos momentos que marcaram o programa. Há um ano, o São Lucas 24 Horas foi ao ar, e ao longo desse período se consolidou como um canal de informação em saúde, inovação e tecnologia dentro do São Lucas Hospital Center. Foram produzidas 54 edições e realizadas mais de 100 entrevistas com médicos de diversas especialidades. Em seu primeiro ano, o São Lucas 24 Horas reafirma o compromisso com a informação em saúde, a valorização da prática médica e a excelência no cuidado com o paciente. São Lucas 24 Horas, o único programa médico hospitalar do Oeste do Paraná. E como vocês puderam acompanhar, foram mais de 100 entrevistas realizadas sobre os mais diversos temas sobre saúde. E um dos destaques dentro do São Lucas 24 Horas é a busca pela excelência e o cuidado com o paciente. Vamos conferir agora uma fala da presidente do São Lucas Hospital Center, Jaqueline Gurgas Ferreira, e dos diretores da instituição. Olá! Hoje é um momento muito especial, eu diria que é um momento de emoção, de muito orgulho, afinal um ano do nosso programa. Se você for pensar, né, Gabriela, são 12 meses com mais de 50 edições, mais de 150 profissionais altamente capacitados, compartilhando conosco as suas experiências, os seus conhecimentos, né? E eu diria que é em todas as áreas de saúde. E essa área que faz parte de todo um ecossistema de saúde do nosso Hospital São Lucas Center. E sempre falo que o objetivo desse projeto é compartilhar com toda a comunidade de Cascavel, com toda a região, através de todos os nossos meios de comunicação, as experiências que acontecem aqui e mostrar um pouquinho de toda essa estrutura, de toda essa inovação tecnológica que o hospital está sempre à frente. E claro, com esses profissionais fantásticos que dividem conosco essas experiências. E eu brinco sempre que claro que o nosso objetivo principal é o nosso paciente, mas nós temos também um compromisso muito sério com nossos acadêmicos. Afinal, no Brasil, temos pouquíssimos cursos de medicina com hospital próprio. E no Paraná, eu acho que somos 2 ou 3 só que possuem hospital de ensino. Então, a gente tem que mostrar isso também, esse nosso compromisso também com o nosso acadêmico. E, claro, gostaria de aproveitar essa oportunidade de parabenizar você por esse programa. Você é uma apresentadora fantástica. Eu acho que você também aprendeu muito com saúde, aprendeu muito nesse ano. E, em teu nome, cumprimento todos aqueles que fazem parte direta e indiretamente da produção desse nosso programa. E também o meu agradecimento especial a todos esses profissionais que se doam um pouquinho, né, Gabriele, para trazer todo o seu conhecimento e compartilhar essas informações do dia a dia do nosso hospital. E que a gente consiga sempre levar a informação e manter essa nossa missão, que é o cuidar do paciente com todo o carinho e profissionalismo. Obrigada. Isso é uma coisa, assim, muito, muito importante que foi feito durante esse ano, né? Porque uma das missões que o profissional de saúde recebe é o de educar, é de transmitir conhecimento, é de esclarecer, é de trazer para a população, trazer para as pessoas aquilo que pode afetar a sua saúde, aquilo que pode fazer com que a sua saúde melhore, né? E aí eu como médico, que já não sou um médico tão novo, me sinto muito privilegiado de fazer parte de um hospital que, além de fazer a parte curativa, que é a parte da hospitalar, a gente também está fazendo muito de preventivo. A gente está disseminando conhecimento e tal. Foi uma iniciativa maravilhosa. A direção-geral do hospital está de parabéns, que é uma coisa que eu acredito que pouquíssimos hospitais do Brasil têm. Então, isso que a gente fala, a gente até se emociona isso, porque eu acho que a gente faz um pouco de diferença no conhecimento de todo mundo. Que bom que estamos fazendo um ano deste programa. Muita informação, muito avanço tecnológico. Primeira instituição hospitalar a ter um modelo de um marketing muito bem dirigido, cientificamente controlado. Esse programa, para nós, é um avanço muito grande,
porque a gente consegue passar as informações no nosso dia a dia do hospital. Isso é muito importante para nós. Foi um ano de muito crescimento do hospital. Então, nos últimos 2 anos, e principalmente neste último ano, o hospital cresceu demais junto com o programa. O programa acabou alavancando também essa questão. Por quê? Porque é um meio que as pessoas ficam sabendo dos serviços do hospital. E isso é muito importante. Então, o hospital tem uma base boa aqui para atendimento e também tem um meio de comunicação boa, que é o programa. Cresceu muito a questão da hemodinâmica com a abertura da segunda sala, a separação também da sala e um espaço dedicado para endoscopia, colonoscopia e endoscopia. Novas especialidades no consultório, também tivemos bastante especialidade nova. A questão da ortopedia no pronto-socorro 24 horas, que também foi uma evolução muito grande do hospital, e além, claro, da cirurgia robótica, que vem aumentando e vem com novas especialidades. E também novidades para o mês que vem já o robô ortopédico. Nos últimos anos o Hospital São Lucas ele tem aumentado bastante, tanto em estrutura física, em estrutura de pessoal, quanto agregado serviços complementares e tornando assim um centro diagnóstico e terapêutico cada vez mais completo. Nesse sentido, a gente pode chamar a atenção aí, mais recentemente, o fato de a gente ter agregado o ortopedista 24 horas no pronto-socorro, que tem aumentado a nossa resolutividade para traumas e fraturas em geral, né? E a gente também pode enfatizar agora nos últimos meses a ênfase que o hospital tem dado aí à parte cardiológica, né? Agregando equipes especializadas para tratamento e implantando protocolos para o atendimento agilizado desses pacientes que são candidatos aí a procedimentos e a investigação diagnóstica cardiológica, né? Então, desde a chegada do pronto-socorro até a passagem pela hemodinâmica e tratamento complementar nas unidades de terapia intensiva e unidade de cuidados intermediários, torna o atendimento integral completo do diagnóstico ao tratamento definitivo, né? Então, foi um grande avanço para a instituição e nós temos caminhado no sentido de deixar cada vez mais o atendimento mais eficiente para uma melhor qualidade de assistência ao doente. E uma das entrevistas que marcaram o São Lucas 24 horas foi com o Dr. Maciel Costa, o Dr. Eduardo de Davi e também com o Dr. Gustavo Maftum, onde falamos sobre a primeira cesárea realizada no Centro de Hemodinâmica da instituição. Vamos conferir um trecho da entrevista. Então hoje nós vamos falar sobre esse procedimento que foi realizado no Centro de Hemodinâmica, que foi uma cesárea, certo, doutor Maciel? Gostaria que o doutor começasse explicando para a gente um pouco mais, dando um contexto do que é que foi feito nesse procedimento. Bom, o caso ele era bem delicado, uma gestante jovem, foi a primeira gestação dela. Ela sabia previamente que teria alguns miomas, alguns maiores, outros menores. Porém, ao descobrir a gravidez, isso é normal dos miomas até a 20ª semana da gestação, devido à própria ação dos hormônios da gravidez mesmo sobre os miomas, eles começaram a aumentar muito de tamanho. A gente teve um total, numa média, de 12 miomas, os 3 maiores de 15 centímetros, de 12 e de 10 centímetros. Então são miomas que para aquela idade gestacional de entre 20 e 25 eram quase o dobro ou o triplo do tamanho do bebê. E o bebê, nessa condição, ele foi se adaptando ali no local do útero, em que teria espaço para ele. A gente sabe que esse tipo de gestação, com múltiplos miomas grandes, a gente classifica como alto risco gestacional por vários motivos. Um deles é o trabalho de parto prematuro, né? Chance de ter alguma complicação em relação à infecção, de romper bolsa, ou mesmo desconforto para a paciente. E o principal deles era a dor, em que ela tinha dor desde o início da gestação até essa fase. Quando chegou esse caso para nós, chegou com 20 semanas no nosso consultório, então gerou a dúvida, né? A primeira, via de parto. A segunda, até quando ir com a gestação? Tudo que poderia acontecer com ela. E a última é como intervir quando necessário, né? Com o decorrer dos dias, do tempo, essa paciente, infelizmente, ela acabou evoluindo para um trabalho de parto prematuro e rompeu bolsa, com entre 24 e 25 semanas. A gente conseguiu ganhar um pouco de tempo avaliando a paciente diariamente, mas aí veio a questão, né? Pela ressonância, nos exames que a gente fez,
A gente viu que um dos miomas ele bloqueava a passagem do bebê para parto normal, então teria que ser via alta ou cesariana, né? E qual seria a melhor maneira de fazer essa intervenção? Seria da maneira como a gente é habituado a fazer? Porque a gente sabe que uma paciente com múltiplos miomas tem um risco de esterectomia, que quando a gente vai fazer a revisão da literatura, a principal conduta, na maioria das vezes, era realmente tirar o útero da paciente. Porém, tinha o desafio de ser o primeiro filho dela em um prematuro extremo. Então, a gente não queria ter essa conduta tão agressiva dentro das nossas possibilidades. Existe já um protocolo em relação ao acretismo placentário, em que a gente pode, durante a intervenção da cesárea, para diminuir o volume, a perda de sangue da paciente durante a cesárea, a gente fazer o tamponamento, né, de alguns vasos da paciente. Aí foi quando surgiu a ideia de discutir isso com a nossa equipe da vascular e ver a oportunidade de fazer isso no nosso serviço. Foi o primeiro caso que a gente trabalhou juntos, né? A gente discutiu o caso antes e tivemos a oportunidade de planejar esse parto dentro da hemodinâmica. Certo, doutor. E como que foi essa escolha, então, esse planejamento para que esse procedimento fosse realizado no Centro de Hemodinâmica? O doutor pode explicar para a gente? Doutor Eduardo também complementar, por favor? O doutor, por favor. Então, a gente não costuma fazer cesariana na hemodinâmica, né? Mas a hemodinâmica é onde tem o melhor equipamento para a gente navegar dentro dos vasos sanguíneos. E a gente precisava, a ideia qual é que era? Bloquear temporariamente, de reduzir os vasos que levam sangue, as artérias que levam sangue para o útero, bloquear temporariamente, para dar mais segurança para o Dr. Maciel operar, né? Visto que é muito difícil ele, durante a cirurgia, fazer esse bloqueio num útero tão grandão que está ocupando todo o espaço, né, do abdômen da paciente. Então a gente optou por fazer na hemodinâmica, porque a nossa hemodinâmica tem um ambiente muito semelhante ao centro cirúrgico, né? Um ambiente, os cuidados de antisepsia, de higiene, de circulação de pessoal ali dentro são muito semelhantes ao centro cirúrgico. E é muito mais fácil a gente levar a caixa de material cirúrgico que o Dr. Maciel usa para a hemodinâmica do que levar o equipamento de hemodinâmica para dentro do centro cirúrgico. Então, por isso que a gente optou por fazer lá em cima. Certo. E como que foi o decorrer dessa cirurgia, doutor? Então, foi primeiro feito o parto desse bebezinho ou foi feito o procedimento desse bloqueio que o doutor explicou? Como que foi feito, então, o decorrer desse procedimento? Doutor Eduardo, acredito que possa explicar também. Então, a gente começou, né? A gente posicionou o paciente na mesa, o Dr. Maciel orientou a posição, o preparo da paciente. A gente faz um cateterismo pelas artérias femorais, pelas virilhas da paciente, um de cada lado, e coloca um catéterzinho com um balão inflável dentro das artérias que vão levar sangue para o útero, tanto as do lado direito quanto as do lado esquerdo. E deixa esse catéter posicionado pronto para interromper ao comando do Dr. Maciel, da equipe de obstetrícia, né? Nesse momento, os balões estão posicionadinhos, a gente confere a posição deles, a gente sai de campo e a equipe da obstetrícia entra, então, para operar. Só depois do Dr. Maciel verificar que era possível retirar o bebê com segurança e tal, e aí ele dá o comando. Depois de retirar o bebê, ele diz, Eduardo, pode clampear. Aí a gente só infla os balõezinhos pelo tempo que for necessário, até ele dizer de novo, ó, agora está ok, pode desbloquear o fluxo. E aí ele vai dar tempo e segurança para que ele, durante o procedimento, tome as decisões. Seja se ele vai, que foi o que passou pela cabeça dele, ele vai falar isso para nós, ó, vamos tirar esse útero, vamos de repente tentar tirar algum mioma que esteja fácil de tirar, tá tudo bem com a paciente, ela tá segura. E aí ele tomou as decisões e só no final a gente... Continua o procedimento da remoção desses balões aí do caso. É isso, aí os balões são... A remoção é só desinsuflar os balões e puxá-los de volta. Ela tem 2 introdutores nas virilhas, né, que são as portas de entrada. Certo. E a cirurgia daí que é o que foi o maior desafio, né, uma cirurgia que, quando o Dr. Maciel abriu o abdômen, eu olhei assim, a gente lembra até de filme de ficção, né, aquele útero deformado, grandão, você fala, caramba, onde é que está o bebê aí, nessa maçaroca toda? Onde é que o Dr. Maciel vai poder cortar para tirar o bebê? Certo, e acho que esse é um ponto muito importante da gente destacar também, doutor. Como que foi, então, esse procedimento do ponto de vista para a retirada desse bebezinho, com segurança também, que a gente já vai chegar lá para falar com o doutor Gustavo. Então, explica pra gente como foi esse momento. Então,
identificar o ponto correto para a remoção desse bebezinho? Porque, como o doutor disse, é 25 semanas, ele também é bem pequenininho, né, doutor? Bom, o desafio então foi, quando a gente iniciou o procedimento, a gente esterilizou o útero com o feto dentro do útero mesmo. Identificamos todos os miomas, vimos quais eram os miomas que poderiam trazer mais problemas para nós naquela situação. Igual o Dr. Eduardo comentou, se fosse possível retirar algum para ter acesso ao bebê, a gente iria fazer isso. A gente seguiu o mesmo protocolo do acretismo, a gente acabou fazendo uma incisão num ponto diferente, que é uma incisão fúndica do útero. Nesse momento, o bebê teve o nascimento. Foi possível tirar 2 miomas, que eram os 2 miomas que estavam próximos e de fácil de localizar e conter o sangramento ali na sequência. Assim que nasceu o bebê, então a gente já poderia diminuir o fluxo sanguíneo. Foi quando o Dr. Eduardo inflou os balões, né? Cronometrou um tempo ali e nisso diminuiu a perda sanguínea da paciente. Foi o tempo da gente fazer a limpeza do útero, rafiar o útero, fazer a rafia dos miomas que a gente retirou, os 2, e observar para ver se realmente iria ficar bem naquele modo ou se precisaria ainda fazer uma esterectomia no final. Felizmente, para o sucesso do procedimento, a gente conseguiu conter o sangramento e a perda sanguínea dela e encerramos o procedimento com o fechamento dos planos na sequência. Certo. Dado esse momento, teve o nascimento do bebezinho, a gente parte então para o doutor Gustavo. Quais são os atendimentos que são necessários para esse bebê prematuro, doutor, dentro da sala que foi feita? A gente fez todo um briefing com toda a equipe, junto da UTI NEL, e o pessoal da hemodinâmica também com o pessoal do centro cirúrgico. A gente tinha equipe de enfermagem, tinha um enfermeiro inclusive da UTI NEL para auxiliar a gente. Nós estávamos em 2 pediatras para fazer o atendimento. Então a gente faz a recepção, encaminha para o berço aquecido e faz todos os atendimentos necessários. Foi um neném que nasceu bem, nasceu chorando, então com tônus, assim, pontuou super bem na nota do APGAR. Só que a idade gestacional é sempre um risco, né? Porque abaixo de 28 semanas a gente chama de prematuro extremo. E o peso que nasceu foi de 770 gramas, não foi tão baixo peso assim, como a gente esperava. Então a gente realizou o primeiro atendimento, fez as medidas, fez tudo que precisava fazer. A gente tem que entubar um bebezinho desse para encaminhar para a UTI, por causa da idade gestacional. E logo depois a gente caminhou na UTI, que já estava esperando também para fazer a admissão. Certo. Então a gente trabalhou em equipe, né? Então, tanto a equipe da UTI NEL quanto junto com o pessoal da obstetrícia, para ter o procedimento certo e ter tudo funcionando no momento adequado, para não ser nada de surpresa. Você, precisou nascer e prepara leito e tudo mais. Até porque a gente teve que deslocar todo o equipamento que a gente habitualmente tem nas salas de partos no centro cirúrgico para um setor que não é habituado a nascimento, como a hemodinâmica. E acho que esse ponto da comunicação e da multidisciplinaridade também é muito importante a gente destacar, né, doutor? Então, quando surgiu esse procedimento, o doutor teve que contactar todas essas equipes e preparar, como o doutor disse, esse planejamento para o nascimento desse bebezinho. O doutor poderia explicar também sobre como foi todo esse planejamento do procedimento? Primeiro começou conversando com o Dr. Eduardo, a possibilidade de fazer esse procedimento e de fazer na hemodinâmica. E depois veio acionar o time mesmo, né, que além do obstetra, do médico vascular, do pediatra, teve a avaliação da equipe anestésica antes, porque pensando na perda possível de sangue que ela poderia perder no procedimento, tem a questão de acesso central, alguns outros cuidados a mais que a anestesista precisaria saber durante o procedimento, em relação a sedar ou não o paciente, qual o tipo de anestesia. E a gente também tinha a presença de um intensivista, caso precisasse de transfusão de hemocomponentes maciça, de outras intervenções. Felizmente não foi necessário, mas a gente tinha uma retaguarda grande da equipe médica multiprofissional ali. Além da equipe de enfermagem da hemodinâmica, do centro cirúrgico e da UTI neonatal também, né? Então, contando mais ou menos a média de profissionais envolvidos, que eu contei no dia, mais ou menos de 12 a 14 ali. Uma equipe envolvidos, bem cada um em um momento, né? Antes da cirurgia, durante, pós-cirurgia e o cuidado da UTI neonatal. E tudo, como o doutor disse, precisa fluir bem corretamente para que esse paciente, tanto a mãe quanto o bebê, tenham o atendimento e a segurança, que é o mais importante, né, doutor? O doutor comentou sobre... É um procedimento diferente em ser feito na hemodinâmica e mostra mais uma vez que o São Lucas está preparado para receber diversos tipos de complexidade, né, doutor? O doutor poderia falar para a gente também sobre isso? Isso é sempre uma satisfação, né? Porque as pessoas, a sociedade em geral hoje, tem o cacuete de achar que formando bastante médico está tudo resolvido. Não adianta só ter médico, a gente tem que ter estrutura e a gente tem que aprender a conversar
as diferentes especialidades. E por isso esse ambiente aqui, dentro do Hospital São Lucas, é um ambiente muito fértil para esse tipo de situação, onde é necessário a interdisciplinaridade, onde é necessário o diálogo. A gente tem toda uma estrutura aqui dentro do hospital pronta para nos auxiliar. E às vezes a gente nem sabe, às vezes tem coisas aqui dentro que a gente pode lançar a mão que a gente não conhece, não sabe que tem, né? Então, à medida que a gente começa a se falar, por exemplo, esse procedimento foi a primeira oportunidade que a gente teve contato. O Dr. Maciel um dia me telefonou, a gente conversou, eu falei, legal, a gente está aqui, a gente sempre esteve aqui, mas agora ele já sabe, ele não vai nem perguntar mais. Ele, os outros colegas da obstetrícia, o pessoal do marketing que ajuda a divulgar, só sabia, a estrutura lá está pronta, né? Se o Dr. Eduardo está viajando, tem o Dr. Gustavo Giolo, tem o Dr. Henrique Matsuda, o Dr. Daniel Almeida, que são todos cirurgiões vasculares habilitados para isso, né? Então é muito bacana poder trabalhar num ambiente assim tão preparado, né? Com certeza. Doutor, falando sobre, um pouquinho voltando para o procedimento que a gente estava falando, essa paciente, então, ela precisa desse acompanhamento também essa avaliação a longo prazo dessa paciente, né, doutor? Tanto no pré-parto quanto agora no pós-parto. Como que tem sido esse processo? Foram utilizados exames para acompanhamento? Como que foi? Bom, visto que o procedimento já era de risco, essa paciente também tinha uma vaga de UTI reservada para ela já pós-procedimento. Então, ela permaneceu na UTI em observação nas próximas horas. Felizmente, ela foi de alta já 3 dias após. Tem vindo ao hospital diariamente para visitar um RN na NEL. O feedback da paciente eu acho que é o mais importante, né? Perguntei para a paciente como que ela estava, porque seria o primeiro procedimento no hospital daquela forma na hemodinâmica, e ela falou que se sentiu bem acolhida e segura, porque tinham muitos profissionais envoltos dela e todos passavam a segurança que ela precisava ter naquele momento, né? Então, felizmente, a paciente já voltou para o retorno na consulta, ela está bem. O plano agora, ela entende que os cuidados da UTI neonatal, eles são intensivos e não existe uma data certa para sair da NEL. Porém, o futuro gestacional dela foi preservado, porque o útero não precisou fazer uma esterectomia. E o plano agora no futuro é planejar uma embolização dos miomas, que ela pode repetir esse procedimento para diminuir os miomas e talvez fazer a miomectomia no futuro. Mas a gente conseguiu garantir o desejo dela de uma futura gestação. Acho que esse é o mais importante. Isso, com segurança, né, doutor? Exato. Isso é o primordial. E, doutor, poderia falar então sobre esse trabalho que a vascular também pode atuar no tratamento desse mioma, como o doutor citou, por favor? Então, o mioma, o Maciel é quem deveria falar sobre isso, né? Mas assim, eu vou dar pitaco da parte da radiologia intervencionista, né? Uma das formas de tratar mioma é jogar partículas que bloqueiam. O mioma é um tumor muito guloso, ele precisa de fluxo sanguíneo para crescer. Se você priva ele de sangue, ele sofre muito mais do que o útero. O útero é um órgão bem resistente à isquemia, o mioma não gosta. Então, uma das técnicas, quando o padrão ouro, veja bem, a melhor forma de tratar esses miomas é ir lá e tirar o mioma, deixando o útero intacto, que é a miomectomia, né? Isso aí o pessoal da ginecologia que faz, o Dr. Maciel, pode falar bem sobre isso. Inclusive de forma videolaparoscópica, sem precisar abrir o abdômen do paciente e tal. Mas nem sempre é possível. Às vezes, por conta da localização, da posição desse tumor na parede do útero, aí é onde entra a embolização, como uma alternativa, né? Uma forma alternativa. E o que eu conversava com o Dr. Maciel é que, de repente, por essa paciente ter tantos miomas, e miomas tão grandões, talvez, e essa é uma decisão para o futuro, talvez o que a gente possa fazer é uma coisa combinada. Por exemplo, embolizar para regredir, para facilitar, por exemplo, um procedimento de miomectomia, né? Bacana, então é um verdadeiro tratamento em equipe, um trabalho conjunto, né, doutor? E a gente não se fala mais sobre tratamentos individuais de cada especialidade, cada vez mais uma tem complementado e dando amparo para os tratamentos. Isso, mais uma vez, se prova nesse tratamento. Eu gostaria de falar com o doutor Gustavo também sobre como é o processo desse recém-nascido prematuro. O doutor, então, explicou sobre o procedimento e como é após esse nascimento. Então, como é feito esse trabalho também na UTI neonatal, doutor? Então, a UTI neonatal, que
que é gerenciada pela doutora Ana Paula. Ela faz a recepção do recém-nascido. Ele fica na incubadora até 1,5 kg, 1,8 kg, tá? Se ele vai evoluindo super bem, ele vai recebendo alimentação inicialmente por sondinha, e quando esse bebê chega num peso perto de 1,8 kg, que a gente consegue liberar o seio materno, aí continua mamando na mãe até a gente conseguir fazer a transferência depois para o leito de enfermaria e de alta. O bebê prematuro extremo, muitas vezes a gente não consegue nutrir ele com dieta. Então a gente parte para uma nutrição parenteral, que é uma nutrição que vai na veia, que vai garantir a proteína, o aminoácido, a gordurinha que ele precisa para crescer. Como é um bebê abaixo de 1 kg, ele tem um risco muito grande para infecção também. Então o ambiente da UTI sempre vai realizando exames, cuidados, e se tiver necessidade vai realizando tratamento de infecções. Com o passar do tempo da idade gestacional, a gente sempre tenta estubar o bebê também. O que é estubar? É tirar o tubinho e deixar ele respirando inicialmente em CPAP, que é um aparelhinho que deixa as vias aéreas abertas, mas não com o tubo invasivo lá dentro na via aérea inferior. E no segundo momento, até mesmo para transicionar para ar ambiente. Tudo isso vai dependendo, assim, tem crianças que evoluem super bem, tem crianças que têm intercorrências no meio do caminho, que fazem parte dos cuidados da UTI NEO mesmo, assim. Certo, então o bebezinho que ele vai continuar sendo acompanhado por uma equipe também qualificada para esse atendimento, né, doutor, que nós já temos no São Lucas. E doutor Maciel, gostaria que o doutor também explicasse para a gente a questão desse contato mãe-bebê agora no pós-parto, como que é esse acompanhamento com essa mãe também, após ela ter tido esse procedimento. Bom, a paciente teve um parto, então logo após ela já começou a pojadura, a produção de leite pelas mamas, né? Ela inclusive vem ao nosso banco de leite diariamente para ter o cuidado do que fazer com esse excesso de leite, né? Igual o Dr. Gustavo explicou, acho que ele pode falar até um pouco melhor em relação à dieta do recém-nascido nessa fase ainda, que é muito inicial. Então, todo o cuidado do pós-parto em relação ao banco de leite, ela está tendo aqui com nós. Em relação à UTI neonatal, tem uns horários específicos que a mãe pode acompanhar. Eu vi e conversei com ela na última consulta que ela estava fazendo o método canguru, né? Acho que você poderia comentar um pouco melhor sobre esse método. Que são medidas que a gente tem de aproximar o contato pele a pele entre mãe e o bebê e que trazer a segurança e o conforto para o binômio, né? Para os dois. Doutor, poderia explicar para a gente sobre o que seria esse método canguru, doutor? Basicamente seria o contato pele a pele, né? Então, primeiro o bebê, quando ele é admitido na UTI, ele fica 72 horas com contato mínimo, manipulação mínima pelo risco maior nos primeiros dias de vida. Quando ele tem uma estabilidade hemodinâmica, isso quer dizer o quê? Que ele está estável, sem uso de droga vasoativa, sem necessidade de... A gente acaba deixando fazer o contato pele a pele também, já para criar o vínculo, e também, inclusive, é muito importante para ganhar até mesmo a flora bacteriana da mãe, que isso ajuda a proteger o bebê também. E o que torna essa história ainda mais emocionante é que a bebê mencionada na entrevista recebeu alta da UTI neonatal. E o São Lucas 24 Horas foi acompanhar esse momento. Ser mãe, com certeza, é a maior explicação de amor. Eu sempre ouvia das minhas amigas, Marcela, a gente não pode explicar. Sempre me falavam, você só vai saber quando a criança nascer. E realmente é algo inexplicável. Mas, por uma intercorrência, a Maria veio um pouco antes, do 5º para o 6º mês, depois de 90 dias aqui na NEO, e hoje é um presente. Foi um sonho muito esperado ter a Maria, né, com a gente, em nossos braços, da gestação. Teve dias que não foram tão bons, já teve dias que foram maravilhosos e até que, enfim, chegamos a esse dia esperado. Está no quarto e pertinho do Dia das Mães. Então hoje a maior explicação de amor, de força, de luta, eu acho que ser mãe, com certeza, é todas essas palavras unidas e Deus, né? E o São Lucas 24 Horas de hoje fica por aqui. Acompanhe as redes sociais através do @FH São Lucas Cascavel para ficar por dentro de todas as novidades. E até o próximo!